Hoje a gente vai falar então sobre a adoração babilônica. Ontem, na terça-feira passada eu falei sobre a queda da Babilônia e hoje a gente vai falar sobre falsa adoração babilônica, que vai contemplar aí o capítulo 16 de Apocalipse e a advertência final, né, sobre a adoração da besta e a sua imagem, de Apocalipse capítulo 14, verso 9. Antes, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esta noite, por esta oportunidade que está nos dando de estudarmos a Tua palavra. Eu peço ao Senhor que nos conduza neste estudo, batiza-nos com Teu Santo Espírito, perdoa os nossos pecados, envia Teus santos anjos celestiais para ficar ao nosso redor e nos proteger, Pai. Manifesta a Tua presença em nosso meio, conduza-nos no caminho da verdade, molda-nos e transforma-nos, restaurando a Tua imagem e semelhança em nós, e usa-nos poderosamente para pregarmos a Tua mensagem de última advertência a esse mundo, Pai. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, ao editar o último estudo, eu pude observar que eu fiz assim muita digressão, tal, e eu gostaria que eu senti assim um desejo de fazer uma revisão em ordem da questão da queda da Babilônia para ficar mais claro, um resuminho do que foi dito na última terça-feira. A queda da Babilônia, ela se dá com a inauguração do grande avivamento norte-americano ali em 1844. Esse avivamento norte-americano, antes, né, de 1844, movimento millerita, né, como é chamado na própria história americana, William Miller ou Guilherme Miller. Eu comentei com vocês que foi um movimento leigo, não foi encabeçado por pastores. Por conta dos pastores, muitos serem presos, outros acabaram entrando na maçonaria por conta da guerra de independência norte-americana, onde o protestantismo ele se apostata e tem a ver com o estudo de hoje já, por isso que eu estou resgatando um pouco a ideia. O protestantismo se apostata e vai perdendo seus valores da fundação dos pais fundadores dos Estados Unidos da América. Na verdade, as colônias nem todas seguiram uma liberdade de fato. Que nós temos ali a colônia da Virgínia, que é Roger Williams, que é o pai fundador ali, administrador dessa colônia, onde ele realmente defendeu a liberdade de fato religiosa e total separação entre igreja e Estado. Principalmente ele era um modelo, tá? Ele acolheu, para você fazer uma ideia, as tribos indígenas. Enquanto muitas colônias destruíram indígenas, ele foi uma pessoa que defendeu, um administrador ali da colônia, que defendeu a liberdade. Então ele é um modelo, ele foi um modelo. Esse conceito ele vai se perdendo ao longo da história americana, de 1496, a gente está falando ali 1500, né? 1496, mas 1777 foi a Declaração de Independência americana, que já estava longe do ideal, tá? Então a queda da Babilônia, ela vai se dar à apostasia da verdade. Houve, então, a pregação no avivamento norte-americano, trazendo as pessoas de volta à Bíblia e esperando e ansiando pela volta de Jesus Cristo. Logicamente que eles colocaram datas lá para a volta de Jesus Cristo, erroneamente atribui aos adventistas esse erro. A nossa igreja, logicamente que os membros fundadores da nossa igreja, eles participaram do movimento do movimento milerita, como centenas de milhares de outras pessoas também participaram ali desse movimento. O que que acontece? Com a pregação e a restauração da verdade, a Babilônia começa a cair. Trazendo para os nossos dias aqui e já dando um gap histórico, um pulo histórico, porque eu também vou comentar agora sobre a adoração babilônica que é implantada depois desse avivamento. A queda da Babilônia, a partir da queda das Torres Gêmeas, ela se acelera, porque a carta Dies Domini, que é um resgate, é um movimento de resgate, ou até de reforma, a gente pode dizer, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, um movimento de reforma para resgatar a guarda do domingo. Eu me lembro até que, por ocasião dos idos ali do ano 2002, 2003, o Vaticano chegou a prender pessoas que estavam trabalhando no domingo no Vaticano nesse período, para dar até de exemplo, tal, da seriedade. O Encontro Mundial das Famílias, EMF,
que acontece a cada 2 anos, são encontros bienais. Ele tem o objetivo de resgatar na cultura católica a guarda do domingo. E aí você pesquisa e você pode até ver essas informações aí, tá? Encontro Mundial da Família. Foi por ocasião desse Encontro Mundial da Família que o Francisco ele discursou, na época que o Barack Obama era presidente dos Estados Unidos da América, ele discursou na ONU, ele discursou na Câmara dos Comuns, como eu disse, e também ele discursou na Filadélfia, e foi escolhido Filadélfia, foi interessante esse movimento até, muitos analistas, não adventistas, mas fora da igreja, eles falaram que foi um movimento muito bem pensado, porque o Papa, a agenda foi construída muito bem pensada, mostrando essa restauração do poder, onde ele tem um encontro com o presidente dos Estados Unidos, ele faz o discurso na ONU, ele faz o discurso na Câmara dos Comuns, no Senado e os deputados federais, e ele faz então um discurso em praça pública com milhões de pessoas ali na Filadélfia, onde foi assinado a Constituição norte-americana e a Declaração de Independência. Filadélfia tem esse peso histórico como fundação da nação ali. E eles escolheram justamente esse ponto para o Francisco fazer aquele discurso onde tinha milhões de pessoas ali. Então é interessante essa simbologia intencional de mostrar que ali está o líder que é maior do que o país, né? Essa construção essa reconstrução do poder da Igreja Católica Apostólica Romana é também seguido da queda da Babilônia, porque isso está, eles fazem esse movimento, mas ao mesmo tempo, qual que é o pano de fundo? O pano de fundo a partir da Carta Dies Domini, há então o ataque às Torres Gêmeas, há agora um poderio de vigilância que não existia antes, e cada vez mais esse poderio de vigilância ele se expande, o Estado vigiando cada cidadão, está sendo vigiado, e isso não tem como escapar. E então, de um lado, aparece esse poder cada vez mais onisciente e onipresente por causa da tecnologia, mas ao mesmo tempo, a gente vai vendo, pegando uma frase bíblica aqui, a gente vai vendo a vergonha da sua nudez. Por quê? Porque foi justamente pós-queda das Torres Gêmeas ali, que até um pouquinho antes, né? Mas ali, concomitante a retomada de poder e de influência geopolítica, ao mesmo tempo começa a estourar os escândalos de pedofilia. E aí você pode assistir o filme Spotlight, que é um filme muito bom, feito dos escândalos de pedofilia na cidade de Boston, através dos bispos, dos padres, arcebispo. Ahn, Todos esses escândalos de pedofilia que não só americano, mas aqui no Brasil também, principalmente Goiás, Goiânia ali, e outros lugares, onde a igreja própria ela assumiu isso aí e está fazendo acordos até hoje milionários aí na justiça. Spotlight é um filme que eu recomendo para você entender a seriedade, a gravidade, a dimensão do que aconteceu, tá? Ao mesmo tempo do Spotlight, você percebe então os escândalos de pedofilia no meio artístico e político, né, na famosa ilha de Epstein. Epstein que supostamente cometeu um suicídio na prisão. Para quem não sabe, Epstein ele era uma pessoa do mercado financeiro, muito rico e influente, que transitava entre artistas e políticos. Ele tinha uma ilha perto de Nova York, e essa ilha era uma ilha de Sodoma e Gomorra lá, né? Que é onde envolvia casos de pedofilia, onde a maioria desses políticos aí estavam envolvidos, políticos dos nossos dias até, atores, diretores, enfim. A secretária dele também se suicidou, coincidentemente, né? E agora, recente, esse ano, uma pessoa que estava ligado a todo esse escândalo pedófilo aí e sexual de Sodoma e Gomorra, também esse ano na França, um terceiro elemento lá também se suicidou. Na verdade, é queima de arquivo, isso aí, falando português bem claro. Eu não creio em suicídio, mas eu creio em apagar o perigo, né? De
Tem um filme na Netflix, eu assisti há um tempo atrás, do Príncipe Andrew. Também é um filme que é interessante você assistir. Eu não lembro o nome do filme, tá? Mas é um filme baseado na história da até a coroa britânica envolvida na ilha de Epstein, principalmente o Príncipe Andrew, que tinha amizade com Epstein, foi pego também fazendo essas abominações sexuais aí. A queda da Babilônia se dá dessa maneira, tá? Quando isso vai a público, quando vem reportagens, por exemplo, que a Igreja Católica Apostólica Romana, na Alemanha, ela foi escancarado pela mídia que a Igreja Católica Apostólica Romana na Alemanha era dona de uma publicadora de conteúdo pornográfico. Então, essas coisas que surgem na mídia, isso é a queda da Babilônia. Caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de ave imunda e detestável. Então, essa queda, ela vem se dando, tá? As pessoas vão se afastando da verdade, vão deixando-se influenciar por poderes satânicos e demônios, e aí ela vai criando toda essa estrutura demoníaca que hoje estão aí os governos, né? Os governos estão sob esse poder, infelizmente, o mundo já sob o maligno. Então, eu descrevendo essa parte para você, que eu quis dizer, teve até uma pessoa que fez uma pergunta que eu acabei não lendo, depois eu respondi lá, a queda das Torres Gêmeas, ela então tem a ver com a construção de um estado totalitário de vigilância. Ao mesmo tempo, a Babilônia vai sendo escancarada e mostrando a sua nudez, a sua devassidão, com esses escândalos que vai sendo trazido à tona, que eu creio que até pelo poder de Deus, viu? Até Deus vai escancarando e jogando a verdade na cara das pessoas aí. A França também estourou os casos de pedofilia o ano passado. Não se comenta muito, porque eu imagino que são poderes aí, envolve-se pessoas poderosas com muito dinheiro, muito poder. Mas está aí. Se você fuçar um pouquinho na internet, você encontra esses escândalos aí que mostra a verdadeira face da Babilônia. E hoje a gente vai falar então sobre a questão de adoração babilônica, porque muitas pessoas, elas falam por aí de uma religião única no mundo, muitas pessoas pensam que haverá um único sistema religioso e não é verdade isso aí. As pessoas acabam deixando-se influenciar muito mais por filmes, por canais de redes sociais, do que pela própria palavra, tá? Pela própria palavra. A Bíblia é bem clara que a besta que emerge do mar, ela caminha rápido para a destruição, ela vai até o final, junto com a besta que emerge da terra, em Apocalipse 13. E a besta que emerge da terra, ela será responsável a restaurar algo e apresentar algo para o mundo onde haverá a imagem e semelhança da primeira besta na composição. E vai fazer com que toda a terra adore a primeira besta diante, né, que adore o dragão através do mesmo sistema que foi implantado pela besta que emerge do mar. Por quê? Porque na verdade é o dragão, é Satanás, a antiga serpente Satanás, é ele que está por trás, dominando os líderes e apresentando esse sistema de adoração. Então não vai haver uma religião única. O que vai haver é alinhamento de discursos, é alinhamento de discursos, discursos teológicos, filosóficos, a cosmovisão como um todo, ela vai se alinhar e se direcionar no mesmo sentido, tá? Para o mesmo norte. Mas não é que vai haver uma única religião no mundo, tá? Isso é até descabido pensar nisso aí num mundo de 8 bilhões de pessoas. Mas a ideia é a questão filosófica que a gente vai chegar lá. Então vamos entrar, depois desse resumo aqui, se você tiver perguntas aí a respeito dessa revisão que eu fiz da queda da Babilônia,
Você pode perguntar aqui no chat aqui ou depois no grupo lá que a gente responde, viu? Então vamos lá de Apocalipse capítulo 13, versos 11 em diante, 11 ao 18. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E aqui é um verso que você precisa grifar na sua Bíblia aí, porque é aqui que identifica a característica principal dessa segunda besta, tá? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. No Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 12, vai falar então o último momento dessa terra aqui e a última pregação. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E aí eu pulo então para Apocalipse capítulo 16, versos 12 em diante, que diz aqui: derramou o sexto anjo sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja só, há um movimento ecumênico, sem dúvida alguma, é bem claro aqui. Então no tempo do fim vai acontecer um movimento ecumênico, mas não de uma única religião. Veja que tem o dragão, tem a besta e o falso profeta. É a trindade do mal aqui. Se tem a divindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, também tem a divindade do mal, a trindade do mal, que é o dragão que substitui o Pai, que quer receber todo o poder, ele pensa que tem todo o poder e quer receber toda a adoração. E como é que Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, recebe adoração? Ele recebe através de um sistema que ele implantou, que ele condicionou e apresentou e construiu nesse mundo aqui, que é através da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra, sendo que a besta que emerge da terra, ela passa então a ser chamada de falso profeta, que é o anticristo, é a besta que emerge do mar, substitui Cristo, ele se apresenta como Cristo, e o falso profeta, por isso que eu falei, olha, presta atenção aqui, quando diz assim, ó,
Também opera, Apocalipse capítulo 13, verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, o que que acontece? Vamos lá. Quando fala que até fogo faz descer do céu diante dos homens, operando grandes sinais, obviamente que aqui é um movimento de contrafação do Espírito Santo, porque Espírito Santo, lá em Atos 2, ele se manifestou em línguas em forma de fogo, e a partir daquele momento a igreja vai com grande poder se manifestando para o mundo todo. Então é uma contrafação, é um movimento contrário e imitador do falso Espírito Santo, assim como a besta que emerge do mar é um movimento falso cristão do anticristo. Então Jesus, ele pregou por 3 anos e meio. A besta que emerge do mar tem poder por 42 meses, 3 anos e meio. Jesus, ele morre e ressuscita e passa a vencer agora. A besta recebe uma ferida mortal, essa ferida mortal é curada, e aí toda a terra se maravilha seguindo a besta, tá? Cristo exalta o Pai. A besta que emerge do mar, ela exalta o dragão, porque ela recebe todo o poder e autoridade do dragão. Então, o anticristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, na figura do papado, que é o anticristo não é o dragão, não é Satanás, o anticristo é o papado. O papado, ele imita e se coloca o vigário de Cristo, ele se coloca no lugar de Cristo, principalmente com a função ex-cátedra do papado, onde quando ele entra, ele assume o trono, a graça é derramada sobre ele e ele ministra a graça para as pessoas, tá? Então, ok, isso é ponto pacífico, não é doutrina adventista isso aí, os reformadores pegavam isso aí e até antes dos reformadores, lá no século XIII, já tinha intérpretes das escrituras que afirmavam categoricamente sobre o episcopado de Roma, como assumindo as características do anticristo, segundo a profecia. Então, isso não é novidade. A questão aqui que a gente está falando agora é do conceito de adoração final. Então vamos lá. O conceito de adoração final é uma unidade teológica que se desenvolveu principalmente no século XX para cá. O que aconteceu no século XX? Depois do grande avivamento norte-americano, como eu disse, e esse avivamento se espalhou para toda a Terra, todos os pontos da Terra, no mundo islâmico, no mundo judaico, aqui na América Latina católica, Manuel Lacunza, né? Padre Manuel Lacunza também pregava sobre a volta de Jesus nesse período, mas o mais poderoso movimento foi os Estados Unidos da América, que viria a se tornar também primeiro mundo, aí, a cabeça do mundo, né? Única potência. Então, veja, emerge-se da terra esse movimento. E foi justamente nos Estados Unidos da América que surgiu o movimento pentecostal. O que que aconteceu? Depois desse grande avivamento de 1844 em diante, Satanás percebeu o golpe. A verdade começou a ser pregada. A volta de Jesus começou a ser pregada para as pessoas. O chamado ao último arrependimento foi com o poder do Espírito. O que acontece é que, então, Satanás precisou fazer um movimento de contra-avivamento. É aí que entra o avivamento pentecostal. Então, começou ali nos idos no início do século XX, 1906, mais ou menos, na cidade de Chicago, na Rua Azusa, William Seymour, ele pega, então, de origem batista, ele começa a fazer sermões sobre a questão do batismo de línguas. Fazendo sermões do batismo de línguas, nos primeiros meses, pessoas começaram a falar em línguas, mas ele não. Ele continuou fazendo campanhas porque ele queria falar em línguas, mas ele não conseguia. Isso levou alguns meses. E a partir ali de fevereiro até meados do ano, aí aconteceu com ele isso aí. E aí surge-se então o que é chamado atualmente de movimento pentecostal. O que que acontece? Com o movimento pentecostal, isso começou a acontecer não só nos Estados Unidos da América, mas também lá na Europa. É interessante que nesse ponto da história entra o Brasil nessa história aí. Na profecia não se apresenta, tá?
Em nenhum momento o Brasil, a não ser alguns intérpretes que falam do rei de Irão, que vai ter lá influência em entregar material para a construção do Templo de Salomão. Mas isso aqui é assunto que não tem nada a ver, tá? O Brasil não aparece em nenhum momento de profecia bíblica. Mas o que aconteceu? Aconteceu que três jovens que estavam lá no movimento de avivamento em Chicago, eles dizem na biografia deles que eles receberam uma instrução do tal Espírito Santo, que era para eles descerem para uma região chamada o Pará. Eles pegam um navio, então, e eles descem, chegam em 1999 em Belém do Pará. Lá em Belém do Pará, eles começam a fazer reunião na primeira igreja batista. O pastor Batista não gostou daquilo que eles estavam pregando, mas ele acabou cedendo espaço para eles ali, parece que no porão da igreja, se não me falha a memória. E ali, então, começa-se a acontecer também essa questão das línguas, e eles fundam, então, a Assembleia de Deus Ministério do Belém. Foi lá. Um americano fica lá, outros dois americanos descem, porque eles falam que foi também direcionado pelo Espírito Santo, segundo eles, tal do Espírito Santo deles. E aí eles descem e vão para o Rio de Janeiro. Fazem o mesmo processo de reuniões na Igreja Batista. O pastor não gosta disso, esse movimento, eles acabam se separando da Igreja Batista. E surge então o Ministério da Assembleia de Deus, Ministério do Madureira. E lá Seymour continuou sendo pastor lá e fundando o movimento pentecostal. O que que acontece na Itália? Na Itália começa um mesmo movimento, então Luiz Franciscon, metodista, ele sai da Itália e ele também começa a falar em línguas. Ele vai para o Brás, aqui em São Paulo, na igreja metodista, e numa reunião ele manifesta essa questão de línguas, tal. O pastor não aceita essa doutrina e acaba repreendendo os irmãos ali, eles se separam, e aí surge a congregação cristã no Brasil, tá? O que que acontece, gente? Acontece que o movimento pentecostal, ele foi crescendo e se tornou o principal movimento evangélico no mundo. Agora, o movimento pentecostal, ele tem essa base dele na questão do espiritualismo, na questão de manifestação de sinais, tá? Na ênfase em sinais e milagres, conforme a profecia. Hoje, o movimento pentecostal, ele é predominante entre os evangélicos. É o movimento que mais cresce. As igrejas tradicionais batistas, os metodistas, eles acabaram assimilando e aceitando o movimento pentecostal, principalmente o neopentecostal, que aí eles começaram a se colocar o nome de igrejas renovadas. O pentecostalismo, ele chega na década de 50 ou 1940, é pouco ali, se não me falha a memória, tá? Com a renovação carismática católica na igreja de Notre Dame, nos Estados Unidos da América. É muito interessante que tudo surge nos Estados Unidos da América. Então, o que que acontece? O movimento pentecostal, e depois vem o movimento neopentecostal, que o movimento neopentecostal é da década de 70 para cá. Começando no Canadá, vindo para o Brasil também, é muito interessante como o Brasil se transformou em eixo desses movimentos, onde esses pregadores descem para cá. É muito interessante isso aí. Sendo que os Estados Unidos da América é o país mais poderoso do mundo e o Brasil é o país mais poderoso do eixo sul das Américas. Então, eu enxergo dessa maneira o porquê desse movimento é, que anda em paralelo. O movimento, então, da renovação carismática católica se dá ali em 1940 e quarenta e pouco, na Igreja de Notre Dame, através de um casal. Esse movimento se expande e é o principal movimento de crescimento católico hoje. Os padres famosos de televisão aqui do Brasil, por exemplo, e de redes sociais, são todos da renovação carismática, que falam em línguas. A TV Canção Nova, a rede, né, Canção Nova, TV e rádio, falam em línguas. Então, note que, quando fala que
o dragão arrojou da sua boca espíritos de rãs. Então, três rãs imundas, né? Que é o dragão, a besta e o falso profeta, a fim de reunir para a batalha final as pessoas, esse movimento ecumênico. O ponto de ligação é esse movimento pentecostal, esse pentecostalismo, tá? Que une o movimento através de sinais e prodígios, fazendo fogo descer diante da terra. Então, os protestantes, eles se afastaram das escrituras, deram ênfases a sinais e prodígios, a milagres, a línguas, e quando a renovação carismática ela se apresenta na Igreja Católica, então esse falso protestantismo, ele acaba se unindo teologicamente à Igreja Católica. E um fenômeno dentro do neopentecostal, que ainda os pentecostais preservam algumas doutrinas. Agora, o fenômeno dentro do neopentecostalismo, que é da década de 70 para cá, é o fenômeno do ecumênico. Porque os pentecostais de origem, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, eles têm por tradição não aceitar outros e contra idolatria e contra imagens, tal. Então tem alguns pontos que não se convergem até hoje. Mas o movimento neopentecostal que está dominando a teologia, ele não tem esses pontos de conflito. Ele é mais aberto, ele é mais transitório. O membro neopentecostal, ele transita em várias denominações, em várias igrejas, ele não se fixa em uma só. Por quê? Porque o conteúdo doutrinário deles e o objetivo de adoração é o número de um homem. Esse número é 666. Por quê? Porque a adoração, ela é centralizada no ser humano. Então, se eu estou numa igreja e essa igreja não me agrada, eu transito para outra. Se aquela não me corresponde às expectativas, não faz um milagre, não me dá prosperidade, eu transito para outra. E assim eu passo a seguir líderes. E quando você vê esses líderes neopentecostais, eles possuem a mesma característica do relicário lá da Idade Média. Então é o travesseirinho milagroso, é o lenço milagroso, a água milagrosa, o copo de água em cima da TV. Então são esses emblemas que, assim como tinha as romarias e os relicários da Idade Média lá, que até hoje, né, muitos vão fazer as suas romarias para o Vaticano, ver os símbolos dos santos lá tal. O neopentecostalismo, ele se utiliza também dessa linguagem de relicários, de objetos carregados de poder. E também os líderes neopentecostais, eles possuem aquela manifestação de poder eclesiástico e autoridade eclesiástica sacerdotal, assim como os sacerdotes da Idade Média. Então, o que o pastor fala é lei. Quantas vezes, quando a gente conversa sobre Bíblia e dá estudo bíblico, muitas experiências eu já passei de pessoas, na sua simplicidade, na sua ignorância, ela vira e fala: Olha, eu estou lendo a Bíblia, mas eu vou conversar com o meu pastor. Então, pessoas que acabam falando dessa maneira, então, a função do pastor pentecostal e principalmente o neopentecostal, a autoridade dele é a mesma autoridade que o sacerdote eclesiástico da Idade Média. Quando as pessoas temem, as pessoas querem tocar no terno do pastor, querem tocar na toalha suada do pastor para receber uma bênção, para receber uma unção. Então, essa mesma dinâmica acontece na adoração. Por isso que a segunda besta, ela monta uma imagem da primeira besta, acabando dando fôlego para a besta também. E faz com que toda a terra adore a primeira besta na presença. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que o sistema de adoração, apesar de ter sido mudado
Antes era missa, agora é culto. Antes eram sacramentos, agora são sacrifícios, principalmente ligado a dinheiro, né? O sacrifício no altar, ligado a dinheiro. Então, o que se mudou foi a embalagem, mas o conteúdo de engano é o mesmo. Através de obras, através desse movimento pagão que de pagar, eu adquiro a salvação. Então, no final, o domingo vai ser o ponto central dos adoradores. Tanto pentecostais, neopentecostais, quanto a Igreja Católica Apostólica Romana defendem a guarda do domingo e começam a se unir. Outro ponto de convergência entre eles é a visão da questão espírita, da imortalidade da alma, do ser humano ter alma. Então é ponto de convergência também entre eles, e aqui entra até a função do espiritismo, né? Porque o catolicismo foi o primeiro a adotar essa visão do espiritismo, por questão dos santos, da intercessão de santos, das manifestações, e também o pentecostalismo, ele passa a aceitar também essa visão do espiritismo. Então, gente, o que que acontece? Não é de hoje, é isso que eu quero dizer, porque em contato com pessoas, eu percebo que algumas pessoas no nosso meio falam: "Ah, pastor, olha, tá surgindo a religião única no mundo. Ah, pastor, olha, você viu lá, tá todo mundo se unificando em um só líder, e tal." Gente, na verdade, já está unido. Tem um livro que você pode ler, que é um livro de história, é um livro que eu recomendo para você entender o grau de unidade, chamado O Novo Rosto da Missão. Estou escrevendo aqui no chat, se você quiser ler, né? Longini. Eu tive aula com esse professor Longini, ele é um pastor presbiteriano do Rio de Janeiro. É uma tese de doutorado dele. E esse livro, ele é muito, muito interessante, porque ele é um livro histórico que mostra o desenvolvimento do entendimento de missão no meio teológico, e ele vai mostrando, ele não tem nem noção, tá? Quando ele escreveu esse livro, não tem nem noção desse conteúdo profético aqui e tal, não era nem a intenção dele, nada disso. É um livro especificamente de uma tese de doutorado, mostrando os encontros, os CLADES, que eram os encontros latino-americanos de missão, de evangelismo. Os CLADES, que eram encontros entre teólogos e missionários na América Latina, ele vai mostrando que a cada encontro, os discursos teológicos, a visão teológica, elas iam se convergindo. E a partir então do ano 2000 ali, a partir do ano 2000, já não tinha mais diferença teológica entre evangélicos e católicos. Isso no meio acadêmico, tá? Então, esse movimento ecumênico que as pessoas esperam, uma única religião no mundo. Olha lá, em janeiro desse ano foi inaugurado a Casa de Abraão, lá no Emirados Árabes Unidos, que tem uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja católica, aqueles quadrados brancos lá, tal, que, gente, movimento ecumênico, ele já está fechado há 2 décadas. Há 2 décadas. O que está se configurando agora, então, é uma falsa adoração que vai ter como eixo agora similar o domingo. O domingo vai entrar no meio evangélico, no meio. Já entrou, né? Dentro da teologia já entrou, da teologia deles. Mas isso está sendo já propagado pelas pessoas e vai sendo assimilado pelas pessoas, e junto com o poder do Estado, assim como lá no passado, os judeus se utilizaram do poder romano para matar Jesus Cristo e os apóstolos, assim como na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana se utilizou dos reis para se manter no poder e perseguir o movimento protestante, assim como os protestantes, que a gente não pode negar isso na história,
Assim como os protestantes também se utilizaram dos colonos e do poder dos condados ali a perseguir e matar também católicos, Guerra dos 100 anos, lá dos 30 anos, né, na Europa. O que que acontece? O que se configura? Então, depois da queda das Torres Gêmeas, linkando com o que eu falei agora de movimento geopolítico com adoração, depois da queda das Torres Gêmeas, as próprias pessoas pediram um Estado mais vigilante. Então, depois da queda das Torres Gêmeas, as próprias pessoas aceitaram que o Estado as vigiassem para o bem comum. O que acontece? Com as catástrofes da natureza aumentando, com pandemia e pestes se espalhando, com corrupção e com desilusão e crises econômicas se apresentando, as pessoas vão clamar para um direcionamento único, onde o Estado, em desespero, pedindo ajuda a líderes políticos, e veja a quantidade de políticos que se envolvem com religião hoje e quantos líderes religiosos se envolvem na política. Então, essa convergência que está acontecendo é todo esse sistema de adoração babilônica que é centralizado, no fundo, no homem, no ser humano. Então, tira Deus de cena e coloca o ser humano para ser adorado. Então, eu adoro o dia que eu quero, eu adoro da maneira que eu adoro seguindo os meus conceitos. Eu tenho que respeitar o outro, porque todos os caminhos levam a Deus e a pessoa tem que ter liberdade de adorar a Deus do jeito que ela quer, desde que ela me respeite também, que é tudo uma falsa aparência de discurso isso aí, porque quando chegar no movimento final, aqueles que não adorarem segundo o sistema implantado da Babilônia, eles sofrerão perseguição como Jesus Cristo sofreu, como os apóstolos sofreram, como os profetas sofreram, como o povo remanescente, os valdenses sofreram na história. Todos aqueles que foram queimados em praça pública também sofrerão aqueles que permanecerem ao lado da verdade em contra, é, iluminando e declarando, escancarando o erro deles. Então é essa adoração babilônica que já está unificado na questão teológica, não há mais divisão de discurso, tá? Não há mais divisão de discurso. Tem um vídeo, logo quando o Francisco foi eleito, que é uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, ele faz um vídeo que um padre inglês, um padre da Inglaterra, um padre da renovação carismática, tá? Ele estava num encontro pentecostal nos Estados Unidos da América, e o presidente da Igreja Assembleia de Deus americano, ele recebe esse vídeo do Francisco. O Francisco faz um discurso falando que, olha, eu sou o José, vocês são os irmãos, assim como lá no Gênesis os irmãos e José se reconciliaram, chegou o momento de nós nos reconciliarmos, tal. E aí esse pastor pentecostal, que é muito famoso nos Estados Unidos da América, ele é vivo ainda, da Assembleia de Deus, eu acho que ele é o presidente, eu não sei como funciona direito, mas eu imagino que ele é o presidente da Assembleia de Deus dos Estados Unidos da América. Então esse pastor, ele começa a fazer uma oração, esse padre da renovação carismática lá da Inglaterra leva, é padre ou arcebispo, não é porque os da renovação carismática, eles não podem ser arcebispos. Ele é um padre da renovação carismática, assim como Marcelo Rossi aqui, ou esse padre Zezinho e outros aqui do Brasil. Então ele estava lá nesse encontro pentecostal, levou esse vídeo que foi transmitido e estava no YouTube, tá no YouTube, você encontra isso aí. E aí então, esse pastor pentecostal, ele vira e fala assim, olha, quem dissesse a mim 50 anos atrás que nós receberíamos um vídeo do Papa e que nós estaríamos aqui adorando e saudando e nos alegrando com esse vídeo, seria inimaginável para mim. Ele fala dessa maneira no vídeo. Então, esse movimento ecumênico já aconteceu. É isso que vocês precisam entender. Diferentemente do que... Vocês percebem como a proximidade da volta de Jesus está iminente? E Satanás conseguiu colocar as pessoas numa mornidão que eu vejo pessoas esperando movimentos proféticos acontecerem, sendo que já aconteceu, já fechou. Só falta, a única coisa que está faltando é o decreto dominical. Só isso que está faltando.
Tudo o resto já aconteceu. A convergência teológica já aconteceu. A convergência de filosofia de discurso já aconteceu. Academicamente, então, nem se fala. Pode ser aí que um pentecostal vai discordar de mim. Ah, pastor, você está doido? Pentecostal nunca vai concordar com o católico e tal. Mas isso a gente está falando tipo torcida de time, sabe? O palmeirense e o corintiano, eles não... Eles discutem lá na hora do jogo e tal, mas os presidentes do clube estão tudo jantando no final do dia, lá depois do jogo. Os jogadores estão indo tudo comer um na casa do outro lá, enquanto a população ela fica nessa divisão de torcida. Mas isso é eu falo isso por conhecimento próprio. Eu estudei em uma faculdade presbiteriana na minha pós-graduação. E lá eu vi e ouvi. Leia um livro aí, O Novo Rosto da Missão. Vocês vão entender aí. Então, não é que vai acontecer um movimento pentecostal, já aconteceu. As divisões, discussões, ela se dá entre o povo. Entre os líderes, não tem, não tem discussão. Igreja luterana já assinou acordo teológico, igreja anglicana, os bispos anglicanos já fazem parte do sacerdócio católico, acabou, sabe? É Tony Palmer, é esse mesmo, viu, Rogério? Obrigado aí. Eu estava tentando lembrar o nome dele, eu tinha até escrito, eu estava na memória aqui para falar. Ele morreu depois desse encontro que ele postou esse vídeo do Francisco. Olha só que coisa louca, hein? Ele volta para a Inglaterra e ele estava andando de moto na Inglaterra e ele morreu no acidente de moto. Esse padre Tony Palmer. E foi logo depois desse encontro. Então veja só, a Bíblia fala que Deus segura os quatro ventos até serem selados na fronte os seus adoradores. Deus está segurando os quatro ventos, viu, gente? Ele ainda está dando um tempinho para os seres humanos se arrependerem e serem alertados também. E aqui eu termino fazendo um apelo a você, terminando o nosso bloco de estudos, né? Todas essas notícias que eu trago a você, todos esses movimentos, é legal a gente debater, mas não é isso que solidifica a nossa fé, porque a Bíblia termina falando: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu faço até um alerta a vocês, porque durante 15 anos eu me alimentei muito de notícias, muito de notícias. E não foi bom, o fruto não foi bom para mim. Então eu dou um testemunho aqui para vocês. O que fortalece a nossa fé, o que fundamenta a nossa fé é a palavra. Você precisa manejar bem a palavra, porque apesar de eu fazer todo esse discurso histórico, geopolítico, tal, é muito bom você saber. Não é errado você saber, você deve pesquisar, deve estudar, mas você precisa estar consciente que não é isso que vai fazer com que você sobreviva, ou, usando a palavra bíblica, persevere no meio da tribulação. O que vai fazer com que você persevere no meio da tribulação, e lembre-se que a igreja não vai ser arrebatada e não vai se livrar da tribulação, porque nós estamos em processo onde a tribulação ela vai se tomando forma e vai aumentando cada vez mais. Nós já estamos em Terceira Guerra Mundial, e as pessoas não usam esse termo. Eu não sei por que que as pessoas não usam mais esse termo. Eu imagino que é porque as pessoas estão comendo, bebendo, casando-se, dando de si em casamento, então vem o dilúvio, né? A Terceira Guerra Mundial já começou há 2 anos atrás, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. O norte da África está em guerra, aquelas ameaças da China contra Taiwan e os conflitos ali em Israel, Hamas, o Hezbollah agora, né, intensificando, o Irã já atacando, Israel matando o líder no Irã, a Terceira Guerra Mundial, e a Venezuela ameaçando a Guiana, aqui na América. Então, a Terceira Guerra Mundial, gente, já está acontecendo. Eu vi vídeos essa semana de tanques americanos sendo bombardeados pelos drones russos lá, tal. Tudo bem, os tanques americanos estavam sendo operados pelos soldados da Ucrânia, mas a Terceira Guerra Mundial ela está acontecendo dessa maneira.
Não são soldados direto americano que está lá em território lutando, mas os armamentos são. Toda a expertise militar está. Então, já está acontecendo todo esse movimento, mas é bom saber isso? É bom você estar antenado e ver o que está acontecendo ao seu redor. Mas não é isso que fundamenta a sua fé. Não é isso que vai te dar forças para você suportar as tribulações que se avolumam e se intensificam cada vez mais ao nosso redor aí. O que vai determinar se você vai perseverar ou não é a sua fidelidade aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou seja, é a palavra, Antigo e Novo Testamento. É você se fundamentar na Bíblia, manejar bem a palavra e quando Deus te der a oportunidade, e eu acho que a gente tem até que ter um movimento muito mais intencional do que passivo, um movimento muito mais ativo do que passivo, em pregar o evangelho, em alertar as pessoas. E tudo isso que eu falo de geopolítica seria até um modo de você abordar, começar a tocar no assunto, mas terminar o assunto apontando a Bíblia, mostrando Jesus Cristo para a pessoa, porque é a solução. A solução não é governo X, Y, Z, a solução não é um líder lá, uma guerra aqui, uma solução política, econômica. A solução é Jesus Cristo, a palavra dele, os mandamentos dele. A verdadeira adoração não é você fazer a tua vontade. A adoração babilônica enfatiza o homem no centro, é o número de um homem, 666. A adoração pentecostal, neopentecostal, a adoração católica não envolve mais submissão à palavra. Catolicismo nunca, né? Tô pensando aqui, né? Nunca. Talvez no comecinho lá, antes do século sexto, talvez século terceiro, século quarto, sim, mas depois logo virou o homem no centro. Então, o homem se torna central na adoração babilônica. Babilônia, né? Eu, Nabucodonosor, construí essa cidade. Virou bicho durante 7 anos. Depois ele se converte, mas Belsassar blasfema com os utensílios do Senhor numa orgia. O homem, veja as igrejas hoje, uma orgia. As igrejas viraram desfile de roupa, onde as pessoas querem cantar as músicas que agradam elas e nem pensam em adoração a Deus, querem ouvir sermões que agradam o ouvido delas e não adoram a Deus. E quando fazem sermões, eu vejo muitos discursos que me preocupam, que colocam o homem no centro e não Jesus Cristo no centro. Existe uma grande diferença entre você desenvolver seu discurso teológico colocando Jesus como centro e não o seu discurso teológico como centro. Vou dar um exemplo aqui sobre guarda do sábado, que é uma crítica que eu faço. As pessoas falam assim, a guarda do sábado é o dia de descanso que eu tenho que recarregar a minha bateria. Vou pegar só esse termo para você entender. Guarda do sábado é um dia de descanso onde eu recarrego a minha bateria. Presta atenção nessa frase. Aonde tem Deus nessa frase? Essa frase, do começo ao fim, é um discurso humano, o homem no centro. O sábado é um dia de descanso onde eu recarrego as minhas baterias. Veja, por mais inocente que seja essa frase, eu sei que a pessoa que criou essa frase em algum momento, ela talvez não tinha consciência disso, mas esse é o perigo da Babilônia. O vinho que entorpece as pessoas. É o homem no centro. O sábado não é dia de você recarregar suas baterias. O sábado não é centralizado em você. Jesus é o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Veja como que Jesus inverte. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Olha o que Jesus está falando nessa frase, que é uma outra discussão, que é a Babilônia por aí, o que ela fala? Ela pega Marcos capítulo 2, verso 27 e coloca o homem no centro. Então eu posso guardar o sábado do jeito que eu quero. O meu sábado pode ser em qualquer dia da semana, em qualquer horário, porque o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E Jesus está falando justamente o oposto, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que os judeus fizeram lá na época de Jesus? Os judeus pegaram e colocaram doutrinas deles
leitura deles, interpretação deles, sistema de adoração deles dentro do sábado. E Jesus falou: opa, não, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O filho do homem é senhor do sábado. Jesus está colocando sábado e ele como Senhor, porque ele é o Criador, acima do sistema humano. O que que a Babilônia faz? Pega o santuário, joga por terra, vai contra a verdade, muda o tempo e a lei, e estabelece o homem para ser adorado e não adorador. Ah, então eu não preciso dizimar. Esse negócio de dízimo aí, eu não preciso ofertar. Esse negócio de oferta aí, eu não preciso guardar o sábado. O que importa é o amor. Eu tenho que amar todo mundo. Eu tenho que amar todo mundo. Ou o discurso humano. Então, entenda que o sistema babilônico de adoração é colocar o discurso humano e centralizar tudo no ser humano, porque aí o ser humano passa a ser adorado. Lembrem-se disso, que você honre e glorifica o Senhor, que você maneje bem a palavra, se submeta à palavra, e que mesmo que a palavra venha a te dividir, junta medulas e ossos, você aceite, se submeta a ela, mais uma vez eu falo, centralize a adoração em Deus, não em você, e cuidado com os discursos humanos. O humanismo, o materialismo, o naturalismo vai destruindo um entendimento e tirando a glória, a honra e o trono de Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nele nós existimos, nele nos movemos, nele somos. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o centro. Cuidado com os discursos, cuidado quando você ensina as pessoas. Você não guarda o sábado te guarda. Você não santifica o sábado, é o sábado que te santifica. O sábado não é um dia, é uma pessoa. Os mandamentos de Deus só podem ser guardados a partir do momento que o Espírito Santo está sobre você, influenciando e moldando a sua natureza pecaminosa, nossa natureza pecaminosa, para manifestarmos as boas obras que de antemão Deus já tem preparado para os seus. Perceba como o discurso de Paulo é cristocêntrico. Até a guarda dos mandamentos, as boas obras, as boas ações, é tudo ele em nós. Então lembrem-se disso. Caiam fora do sistema babilônico e da filosofia babilônica, porque o sistema de adoração que unificou tem o ser humano como centro, baseado em sinais, em milagres, em prodígios, com falso Espírito Santo, mas centralizado tudo no ser humano. Parece o cordeiro, mas o discurso é do dragão. E os Estados Unidos da América vai ser o oitavo rei que procede do sete, vai essa religião e essa política estão em fase final, já para se revelar, e quando isso acontecer, é o dia que vai sair decreto dominical, onde o poder do Estado, motivado e até movido por esse populacho, por essa Babilônia, vai fazer leis na questão de adoração e dia de guarda, como Nabucodonosor fez leis. Olha, a partir de hoje todo mundo vai adorar o Deus de Daniel. Capítulo 2 termina, a partir de hoje todo mundo vai adorar o Deus de Daniel. Na capítulo 3 faz uma única estátua, sistema de adoração, no final todo mundo vai adorar o Deus de Ananias, Misael e Azarias. É o Estado querendo interferir e direcionar a adoração. É o que vai se repetir, desde Babilônia é feito isso, né? E quando chegar esse tempo, olha, vai se levantar um tempo de angústia como nunca houve sobre a terra. A tecnologia vai servir de perseguição, os estados vão querer controlar tudo e todos, com apoio dos líderes religiosos, porque o homem passou a ser adorado, né? Ser centro de adoração. É isso aí, gente. Alguma dúvida? Esse é o momento.